Esse é o terceiro vídeo, da série O Natal de Cristo. E nós vamos falar da ascensão de Jesus, ou Assunção. Quando fala ascensão, é da maneira como ele foi subindo aos céus. E o que isso significa, E Assunção vem de assunto também, Jesus Cristo é o assunto no céu, é o Rei dos Reis, aquele que reina no céu, na terra e debaixo da terra, Nós podemos perceber isso ou não, se nós temos fé ou se nós não temos fé. E pela fé, pelos olhos da fé, nós enxergamos claramente como as coisas são e não as circunstâncias. As pessoas se firmam muito na questão da circunstância e muitas vezes dão até a vida pelas circunstâncias, mas não tem nada que muda mais do que as circunstâncias. E a realidade é que Jesus Cristo reina, o Filho de Deus, assim como todas as palavras profetizadas a respeito de Jesus Cristo cabalmente se cumpriram. Existem profecias que ainda não se cumpriram, mas na palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós podemos entender, compreender aquilo que é o Natal de Cristo, o que significou essa ascensão de Jesus aos céus. E o texto é de Atos, que fala que eles estavam reunidos perguntando: Senhor, é esse o tempo? Jesus já tinha morrido, ressuscitado, nós vimos isso no outro vídeo. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ou seja, existe um cronograma divino, uma agenda de Deus que está acontecendo. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho à terra. E o que ele fez? Tudo o que foi necessário para que Jesus nascesse da maneira como havia, o que é a profecia. O José e a Maria moravam em Nazaré, mas pela profecia ele tinha de nascer em Belém. O que Deus fez? Colocou na cabeça lá do César, o imperador, a pessoa mais importante da época, uma lei, um recenseamento até as avessas. Que geralmente num recenseamento, o recenseador visita as casas, mas o homem quis uma coisa diferente. A pessoa, ela tinha de ir no seu lugar de origem. E como Maria e José, eles eram descendentes de Davi, e Davi é de Belém, então eles tiveram de fazer uma viagem de Nazaré até Belém, e uma viagem muito dificultosa pela situação de Maria, na sua gravidez, já avançada, e ali Jesus nasceu. Tudo se cumpriu. E a palavra de Deus fala aqui que então não cabe a vocês ficarem discutindo. As pessoas que ficam usando a escatologia para ficar marcando data, fazer um cronograma, uma agenda, elas estão perdendo tempo, porque tudo nós sabemos tem de nos levar a adorar, a nos encher de Jesus Cristo, de colocar Ele a nossa esperança, pedir para que Ele transforme as nossas vidas, para que nós possamos ser salvos, E quando chegar o horário, o dia, é isso mesmo. Nós podemos saber o que vai acontecer. Agora, quando vai acontecer, não cabe a gente conhecer aquilo que Deus determinou para a sua própria autoridade. Mas o que nos cabe? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Depois de ter dito isso, então o que nos cabe? Ser testemunha de Jesus, falar de Jesus, pregar Jesus, adorar Jesus. O Espírito Santo de Deus testifica a respeito de Jesus, nos faz lembrar das palavras de Jesus. Jesus é o centro de toda a revelação. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Então nós recebemos poder para sermos testemunhas onde nós estivermos. E depois de ter falado isso, Jesus foi elevado às alturas. A ascensão é essa elevação, A ascensão, assunção, similares. Ele foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu os olhos. Jesus subia, e 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Ou seja, naquilo que deve se cumprir, mais um ponto se cumpriu, que é Jesus ir o quê? Aos céus. E aí nós vamos ver, o que isso implica. Enquanto nós somos testemunhas de Jesus, nós podemos saber com segurança, por conta da palavra de Deus, o que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo entrou, chegou lá nos céus. E nós podemos ver isso com muita propriedade, no livro de Apocalipse. As epístolas falam a respeito disso, mas de uma maneira revelada. Nós temos o livro de Apocalipse que fala que Jesus, lá no céu, é aquele que foi achado digno de tomar o livro da mão do Todo-Poderoso, do Senhor Deus, e abrir os selos, ou seja, desatar os acontecimentos que devem acontecer na história. E ele tomou
tomou esse livro porque foi o único que foi achado digno. E ali ele soltou, né, o cavalo branco, que é a pregação do evangelho, a vitória, né, aquele que saiu vencendo e para vencer, né, mostrando depois os outros cavalos que a situação da pregação do evangelho, uma situação de muitas dificuldades e adversidades. Portanto, nós não podemos colocar os nossos olhos nas possibilidades de conforto aqui na terra, mas os nossos olhos devem estar o quê? Na ciência, que assim como Jesus Cristo foi, ele volta. Então os nossos olhos devem estar o quê? Na volta do Senhor Jesus. Então o que nós fazemos enquanto isso? Pregamos o evangelho, somos testemunhas de Jesus, ensinamos as pessoas, alertamos as pessoas para que elas se arrependam dos pecados, porque Jesus Cristo, ele já morreu, ele já sofreu, ele já venceu, ele já expôs Satanás e todos os principados ao ridículo. Por quê? Porque ele, na cruz do Calvário, ele comprou, pagou o preço, né, da nossa salvação. E nós, pecadores, confiando em Jesus Cristo, podemos ser libertos do quê? Dos nossos pecados. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos amigos, às pessoas que estão à nossa volta. Como diz o apóstolo Paulo, eu sou devedor a todos. Ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Então não é a pregação do legalismo, não é a pregação da justiça própria, não é nós nos colocarmos na condição como se nós fôssemos melhores do que os outros, mas é a pregação cheia de esperança, humildade, gratidão, que Deus nos salva em Cristo Jesus, que nós não precisamos viver uma vida de escravidão dos nossos pecados, nós podemos viver diferente, nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar, que vai nos consolar, que vai nos capacitar. E o que aconteceu quando Jesus Cristo, né, então sumiu da vista dos discípulos e ele chegou no céu, pegou o selo, né, o livro lá, abriu o selo. A palavra de Deus fala que houve uma guerra no céu, lá em Apocalipse 12, fala que quando o filho da mulher, o descendente, né, foi arrebatado até Deus, o dragão não conseguiu devorar, Herodes não conseguiu matar. Deus avisou antes, ele foi para o Egito. E aí vem toda uma mortandade, né, que mostra a maldade, a agonia, os desencontros todos que existem aqui na terra. Mas quando ele chegou no céu, Miguel, o arcanjo, com os seus anjos, houve uma guerra no céu e foi expulso o grande dragão vermelho, a antiga serpente, Satanás, o diabo, o enganador das nações, o sedutor das nações e o acusador dos irmãos. Ele foi expulso do céu e ele foi atirado na terra, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, nós vivemos num tempo de muita hostilidade. Às vezes nós queremos crer que nós estamos seguros, mas nós estamos seguros em Deus, porque Jesus mesmo falou, olha, no mundo vocês passam por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Natal de Cristo tem a ver com isso, de nós não colocarmos a nossa confiança, podemos colocar alguns enfeites, podemos colocar luzes, nos alegrarmos, reunirmos, né, para tomar uma refeição, se for possível, mas sabendo que pode acontecer que não vai ser possível. Pode acontecer que isso aí tudo vai mudar e uma hora vai mudar mesmo. A gente não sabe se é nos nossos dias, se vai ser nos dias dos nossos filhos ou quando que vai ser, nós não sabemos, porque não nos cabe saber o que? Tempos ou épocas. Mas algo nós podemos saber. Nós não estamos sozinhos. Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus foi assunto aos céus, ele foi elevado às alturas. E os anjos, né, esses homens que foram vistos aqui vestidos de branco, falaram assim, olha, em vez de vocês ficarem olhando para cima, vão trabalhar, vão ser testemunhas do jeito que ele falou. Por que vocês estão olhando para cima? Ele que foi, ele virá. Da mesma maneira como vocês viram, vocês verão. Ou seja, eles vão ressurgir. Né? A vinda do Senhor Jesus vai ser um dia maravilhoso. Né? E quando fala maravilhoso, não quer dizer um dia confortável. Vai ser um dia maravilhoso e confortável, vamos dizer assim, para aqueles que são dele. Porque vai ser um dia de horror, de terror, onde as pessoas vão procurar a morte e a morte não vai ser achada, porque todos irão comparecer diante do Todo-Poderoso, cada um para dar conta da sua própria vida, e nós não damos conta de dar conta da nossa própria vida. Por isso, nós devemos fugir dessa ira que se aproxima, e para fugir dessa ira que se aproxima, nós devemos nos refugiar em Jesus Cristo. Quero até lembrar das palavras dele quando ele chegou em Jerusalém.
Ele olhou para Jerusalém e falou assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles que são enviados a você para te alertar. Como eu queria, como uma galinha esconde os pintinhos debaixo das suas asas, como eu queria proteger vocês, mas vocês não quiseram. Então, nesse tempo, é esse tempo que nós vamos vivendo entre a elevação de Jesus à altura, a ascensão de Jesus, a assunção de Jesus e a volta dele que se aproxima. Nós estamos vivendo esse tempo favorável. Sabemos que virá uma grande tribulação, porque a volta de Jesus vai ser semelhante a uma mulher que está em dores de parto e no meio daquela angústia nasce o novo. E essa terra, essa criação, ela vai passar por uma agonia, né? As mulheres, as senhoras que já tiveram um bebê sabem, né? Que tiveram parto normal, né? Sabem daquilo que está sendo dito. Os médicos sabem. É algo terrível, né? Horrível. Só que o propósito é bom, porque vem o quê? Um descendente, vem uma criança. E que Deus possa nos abençoar, que nós possamos glorificar a Deus, sabendo que Jesus está lá no céu, sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, e que os nossos irmãos que já morreram em Cristo Jesus estão lá com Ele, porque é isso que nós vemos na palavra de Deus, que nós não devemos ser ignorantes a respeito daqueles que adormeceram. Quando fala adormeceram, é porque o corpo está lá no cemitério, mas a alma está nos céus. E quando Jesus Cristo voltar, e quando tiver um novo céu e a nova terra, essas almas entrarão no corpo e essas pessoas ressurgirão para habitar nesse novo céu, nessa nova terra onde habita a justiça. Essa série, O Natal de Cristo, é para nos fazer lembrar desses pontos tão importantes a respeito do nascimento, o significado, os desdobramentos que tem do nascimento do Rei dos Reis. Que Deus possa abençoar você, e o próximo vídeo vai ser sobre o reinado de Cristo. Eu peço que você curta, que você compartilhe, que você divulgue, né, o nosso canal e que nós possamos nos ajudar, né, a proclamar essa palavra de salvação a todas as pessoas. Essa é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.